Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, tenho 27 anos, sou casada com o Fabrício e a gente tem um filho, que é o Benício, de 3 meses. Tô com um pouco de vergonha, mas eu queria vir contar pra vocês e também trazer um pouco desse conteúdo aqui pro canal. Acho que existem alguns vídeos já no YouTube que falam sobre isso. O meu filho Benício, ele tá com 3 meses, quase 4. E ele nasceu com uma deformidade nos pés, se chama pé torto congênito. No caso dele, é bilateral, são os 2 pés. Existem alguns casos que são unilateral, que é um dos pés só. Ele nasceu com os 2. Eu vou contar um pouco pra vocês como que foi. O intuito do canal é ajudar outras mães e ajudar a informar também, porque eu sei que muita gente não conhece. Eu mesma, antes do meu filho ter isso, eu não conhecia sobre. O Benício, quando eu tava no 2º trimestre de gestação, mais ou menos, eu não lembro exatamente agora se era com 16 ou 20 semanas, durante um ultrassom dele, eu descobri que ele tinha desvio nos 2 pés, né? A princípio, era um dos pés só que ele tinha o desvio. O outro ainda não dava pra ver muito bem naquele momento. Mas na hora eu achei estranho, né, a médica falar sobre esse desvio. Achei que poderia ser algum probleminha ali, né, de repente também no ultrassom. E sim, a princípio eu fiquei tranquila, mas fiquei preocupada. Assim que eu saí do ultrassom, eu pesquisei e eu vi um pouco sobre o pé torto congênito. E aí naquela hora, tanto eu quanto meu marido, a gente desabou, porque todas as mães que têm filhos, que tá durante uma gestação, uma gestação saudável, sadia, que tá desejando tanto aquele filho perfeito, com muita saúde, né? A gente nunca quer algum problema pro nosso filho. E naquele momento a gente descobriu que a gente tinha um desafio pela frente. Não só a gente, como o nosso filho tinha um desafio. Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o tratamento dele, né? Sobre o tratamento que a maioria das crianças hoje em dia fazem pro pé torto congênito. Mas basicamente, pra finalizar essa parte assim do restante da gestação, a gente pesquisou muito, a gente entrou no YouTube, viu muitos vídeos de outras mães que também têm filhos com pé torto, também fazem tratamento, pra gente tentar acalmar nosso coração. A gente pediu muito pra Deus, pra que, independente do que acontecesse, que ele tivesse o melhor tratamento, que ele pudesse andar futuramente, que ele fosse saudável, né? Que ele não sofresse. No final da gestação, até ele nascer, a gente foi se informando e se tranquilizando, né? Quando ele nasceu, eu já tinha conversado com um ortopedista pediátrico e já tinha explicado, né, sobre o meu ultrassom. Eu já tinha falado a minha preocupação, o meu medo, e ele me tranquilizou, falou que era tratado, que ele ia andar normalmente, que ele ia engatinhar, que tudo que uma criança faz, ele ia fazer. Bom, isso já também me tranquilizou mais ainda. Quando o Benício nasceu, ele nasceu no dia 5 de setembro de 2024. Logo, assim que ele nasceu, os pediatras da maternidade avaliaram e viram ali que realmente ele tinha o pé torto. Porém, existem 2 tipos de pé torto. Existe o pé torto congênito e o pé torto posicional. O pé torto posicional, normalmente, é pela posição que o bebê fica ali na barriga. Como o espaço é muito pequeno, eles não têm ali muito espaço para movimentar. Conforme eles vão crescendo na barriga, eles ficam sem espaço para movimentar os pés, né? Principalmente, fica dobradinho ali. Então, por conta da posição, eles acabam nascendo com aquele pezinho um pouco torto, porém, feito uma fisioterapia ali e ele volta sozinho, tá? Esse é o pé torto posicional. O pé torto congênito, não. O pé torto congênito, ele é algo genético, né? Ele tem uma fundamentação genética, porém, a causa ela é desconhecida, não tem nenhuma relação de, durante a gestação eu deixei de comer alguma coisa, fiquei com falta de vitamina, ou
tive algum problema na gestação. Não, não tem causa por falta de alguma coisa, o que você fez durante a gestação, ou que você acabou fazendo e não era pra ter feito, né? Inclusive, eu me sentia muito culpada, ficava pensando, o que será que eu deixei de fazer, o que eu fiz que causou isso, mas depois pesquisando, que não existe uma causa, tá? Existe uma parte genética, muitas crianças, né, algumas eu conheço, inclusive uma, que tem na família casos de pessoas que nasceram com pé torto congênito. Então, por exemplo, o Benício, na minha família não tem ninguém, na família do Fabrício também não tem ninguém, porém o Benício nasceu com pé torto. Provavelmente, né, a probabilidade é muito grande dos filhos ou dos netos ou dos bisnetos do Benício terem pé torto congênito também. Isso é um fato científico, porém, na nossa família, né, pelo menos a princípio a gente não tinha. Então, existem muitos casos assim também, onde não existe fator hereditário na família, né, não existe uma genética familiar onde a criança, né, nasceu. Sobre o tratamento. O tratamento do Benício, ele é pelo método Ponseti. Esse método, ele é feito por ortopedistas pediátricos. Quando a criança nasce, após cerca de 10 dias de vida, ela passa por uma avaliação no ortopedista, e onde ele vai constatar se o pé torto dele é congênito ou é posicional. Se for congênito, ele vai programar gessos, né? O que são os gessos? Eles fazem trocas seriadas toda semana, tá? Vou explicar como que foi o do Benício. O Benício, ele faz o tratamento dele na Unicamp. Na verdade, ele começou um pouco tarde até, o tratamento dele, porque ele ficou durante um tempo na UTI. Ele saiu, acho que cerca de com 15 dias de vida, mais ou menos. Ele saiu da UTI, né? Veio pra casa. E aí demorou um tempinho para também ele passar pela avaliação do ortopedista, e o ortopedista pediu encaminhamento, enfim, todo esse tempo aí levou uns 2 meses, mais ou menos. Então, com uns 2 meses, mais ou menos 2 meses e pouquinho, ele começou o tratamento dele. O pé dele, eu vou colocar aqui uma imagem como que era quando ele nasceu. São os 2 pés, né, como eu falei, é bilateral, e os 2 pés eram para dentro. Né, o pé torto, ele nasce pra dentro. E aí, por mais que você faça força pra fora, ele volta pra dentro. Então, o que esse método Ponseti, o que ele faz na parte do gesso? Ele molda o pé da criança aos poucos, né, por semana, o pé ficar pra fora, né, ficar reto, como os nossos pés. Então, ele começou o tratamento dele, não é padronizado a quantidade de gesso. Existem crianças que fazem 8 trocas, existem crianças que fazem 12 trocas. Normalmente é de 6 a 12 trocas, né? Mas existem crianças que fazem mais, existem crianças que fazem menos, já vi criança que faz 3 gessos, né? Então são 3 semanas seguidas ali trocando gesso. E no caso do Benício foram 5 no total. Foram 5 semanas trocando o gesso. Ele ia de quarta-feira pra Unicamp, o médico ortopedista fazia eles chamam de massagem, e é algo assim, tranquilo, né, ali durante aquele momento, não dá nenhuma anestesia, nada, é super tranquilo. Faz essa massagem e depois ele faz o gesso. Ele engessa literalmente a perna inteira e o pé da criança. Colocado nas 2 perninhas o gesso, né? Ela vem até mais ou menos 3 dedos, 2 dedos abaixo da cintura, tá? Eu não sei ao certo porque que o gesso ele vai todo até a coxa, tá? Mas ele vai até a coxa, pelo menos em bebês, crianças pequenas, né? O tratamento é esse, o método é esse. Cada semana você vai vendo uma diferença. Então, assim, de uma semana para outra você já vê a diferença. Esse gesso a gente normalmente tira em casa, dá um pouco de trabalho, mas enfim, a gente vai pegando o jeito. E quando chega no ângulo desejado, que é o ângulo do método Ponseti, é o ângulo que os pés já estão na posição final.
Quando chega nesse ângulo, é feita uma tenotomia, que é uma cirurgia, uma pequena cirurgia, né, feita em ambulatório mesmo. Lá na Unicamp, no nosso caso, foi feito com um sedativo local, mesmo sedativo que dá em dentista, quando vai fazer algum tratamento odontológico, esse anestésico que é dado. Então, é um pouco dolorido, é uma injeção ali, a criança, né, nenhuma criança gosta de sentir, mas é bem tranquilo. É feito esse sedativo local e aí eles fazem com um bisturi um piquezinho no tendão de Aquiles. Essa tenotomia é para soltar o tendão de Aquiles. Por quê? Porque quando eles fazem o gesso, eles colocam a posição dos pés, tipo pé de bailarina, né? Com as pontas assim pra frente. E aí o tendão, como ele tá preso, eles fazem esse piquezinho pra soltar, pra ficar maleável o pezinho, pra ele conseguir encostar o calcanhar no chão. Então eles fazem esse cortezinho, não é dado nenhum ponto, inclusive, é uma cirurgia super tranquila, super rápida, cirúrgico, né? Nem considerado um pós-cirúrgico, mas é bem tranquilo, né? Não tem nenhum cuidado especial, não tem nenhum problema a princípio. E depois dessa tenotomia, eles fazem de novo um gesso. Esse é o último gesso. Depois desse gesso, ele fez inclusive agora no dia 18 de dezembro, foi o último, que seria o 6º gesso. A gente conta 5 os seriados, que são semana a semana. Esse fica durante 3 semanas seguidas. Então, ao contrário dos outros, que ele trocava de quarta em quarta, esse daí ele colocou no dia 18 e ele vai tirar no dia 8 de janeiro. Então, ele fica 3 semanas seguidas com esse gesso. E tem que tomar muito cuidado, porque gesso molhar, não pode quebrar. Então, assim, é bem complicado mesmo, porque por mais que o Benício ele não engatinhe ainda, ele já movimenta bastante as perninhas, né? Ele é bem agitado durante o dia, então ele movimenta bastante, ele bate bastante os pezinhos. Então tem que tomar bastante cuidado, porque esse gesso ele tem que ficar ali resistente até durante, né, as 3 semanas. E quais são os próximos passos? Segundo o método Ponseti, ele vai colocar uma órtese, chama órtese de Dennis Brown. E eu vou colocar até uma foto aqui da órtese. Ela consiste em 2 botinhas, né, como se fossem 2 sapatinhos e uma barra de ferro no meio. A Camp fornece para os pacientes que fazem tratamento lá. Ela tem uma barra que é para segurar o pé na posição. Então a parte da botinha ela já fica posicionada ali como que o pé tem que ficar, e a barra é realmente para segurar naquela posição. Usar essa órtese por 23 horas durante 3 meses seguidos. Então, os 3 primeiros meses de tratamento da órtese, ele vai usar durante 23 horas. Ele tira somente para tomar banho. Após os 3 meses, ele vai para as 14 horas. Ele vai tirar a botinha durante o dia. A gente fala botinha, mas é a órtese, né? Ele tira durante o dia ela e coloca à noite. E dorme com ela também. Uma coisa interessante, as crianças se adaptam às órteses. Então, a gente pensa, nossa, mas ele vai estar com os pezinhos com uma barra e como é que ele vai andar, como é que ele vai engatinhar? Eles dão um jeito. Então, assim, é muito bacana isso, sabe? A gente aprende muito com eles, porque ainda não cheguei nessa fase, né? Mas eu pretendo mostrar pra vocês aqui. Mas é muito interessante, eles conseguem, né? Conseguem engatinhar, conseguem andar. E, normalmente, no momento deles, no desenvolvimento deles, normal. Então, isso não causa um atraso, não impossibilita a criança de andar ou de engatinhar. E por quanto tempo ele vai usar essa órtese? Bom, a princípio, no método Ponseti, eles determinam que a criança use ali a órtese até uns 4 anos de idade. Agora, tá tendo muito caso de recidiva. E o que é recidiva? É voltar o pé no formato que ele era antes, né? Voltar e ter que recomeçar o tratamento, tudo de novo, desde os gessos, tudo. O que eles pedem é que a gente faça todo o tratamento certinho,
né? Para não ocorrer a recidiva. Então, o que é fazer todo o tratamento certinho? É seguir o gesso, não tirar. Depois, na época da órtese, a órtese durante os 3 primeiros meses, ela tem que ser usada 23 horas. Se de repente a criança começa a chorar, começa a se incomodar, porque aquilo incomoda mesmo, né? Você imagina, não tá com seus pés livres, né? Então aquilo dá um incômodo, né, no início, dá uma estranheza, porque eles não estão acostumados com isso, mas eles se adaptam a tudo. Então muitos pais acabam tirando antes, né? Acabam interrompendo o tratamento e aí depois continua. Enfim, isso tudo pode causar recidiva. Então é muito importante seguir todo o tratamento certinho. E qualquer problema que a pessoa tenha, ela procura o médico, o ortopedista que está acompanhando, pega dicas de outras mães que também fazem, né, o tratamento, o filho faz tratamento, né, que isso ajuda bastante, entrar em grupos. Então, por conta, né, desses problemas de recidiva, né, indicam que a criança utilize até por volta de 7 anos de idade, né? Isso assim é indefinido ainda. Não, como é um tratamento que você faz aos poucos, não tem como definir já de cara, assim como quantidade de gesso. Seu filho vai usar X quantidade de gessos, para daí ele fazer a tenotomia. Não tem isso. Eles dão até uma probabilidade. Olha, eu estou vendo que o pezinho do seu filho, ele é mais maleável, né? Ele é mais flexível. Então, acredito que sejam poucos gessos. Sejam 3, 4, 5 gessos, 6 gessos, né? Mas tudo depende do tratamento. Se o tratamento estiver correndo bem, chegar no... Às vezes ele fala assim, vão utilizar 6 gessos, mas chega no 5º gesso, já tá no ângulo desejado, ele vai fazer a tenotomia. Então, assim, tem que confiar no seu médico, acreditar que você tá fazendo o melhor. Então, o Benício, ele tá fazendo as 3 semanas pós-tenotomia, né? Ele vai ainda começar a órtese e a gente vai acompanhar. E vou mostrar pra vocês, então. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o pé torto congênito, vocês podem colocar aqui pra mim. É uma luta que não é de uma mãe só, são várias mães, né? O pé torto, ele ocorre de 1 em 1000. São vários. E a gente tá nessa luta juntas e juntos, porque tem muitos pais também juntos nessa luta. Então, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei colocar aí mais dinâmico possível, colocando imagens, enfim. E aí, espero que vocês tenham gostado mesmo e que vocês acompanhem essa jornada com a gente.